Pessoal, boa noite a todos. Vamos então dar início, temos início à nossa atividade, Temos a grata satisfação de darmos início, então, darmos continuidade ao nosso ciclo de palestra, que batizamos de Semana Criativa, 50% inspiração, 50% transpiração, administração da teoria à prática, promovido pelo curso de administração da Universidade de Vassouras, e com suporte, com o apoio do LAPA, Laboratório de Práticas em Administração. Tá certo? Eu gostaria de avisar de antemão que vai ser gravado, que vai estar disponível depois para quem quiser assistir, vai estar lá no portal do curso de administração no YouTube, tá certo? E aí depois fica disponível para todo mundo que quiser acessar. Ficamos então contentes com a participação de todos, nós temos na sala cerca de 60 pessoas, isso é muito bom para um início de evento, no caso hoje, E aí a gente tem tomado um cuidado de procurar as pessoas, um carinho de procurar profissionais, especiais, pessoas especiais que têm uma experiência de mercado, uma experiência acadêmica, que possa trazer algo que agregue valor para nós todos que estamos aqui nessa sala, nesse nosso encontro. Tá? Então, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional e, consequentemente, ampliando a nossa rede de relacionamento, como já foi dito em outros momentos, a rede de relacionamento, o famoso network, é que faz a gente estar na mídia e estar na boca, na mente dos profissionais e nas empresas, principalmente. Eu espero que esse momento fique rico para todo mundo, que traga bastante enriquecimento no âmbito de vivência profissional, experiências, E aí eu gostaria de antemão já agradecer ao nosso convidado, para o Ricardo, eu já ia chamar de professor de novo, mas é professor, Ricardo? Do administrador, que vai nos brindar aí com algumas colocações. A professora Claudenir convidou o Ricardo. Professora Claudenir, a senhora gostaria de fazer alguma apresentação mais elaborada? Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, queria pedir desculpas por esse início assim, meio conturbado aqui do meu áudio. Enfim. Bom, o nosso convidado, Ricardo, um profissional assim, espetacular. Eu sou suspeita, Ricardo? Porque a gente já trabalhamos juntos, já desenvolvemos projetos juntos. Então, assim, são mais de 20 anos de amizade, de parceria. E é assim, um grande prazer receber você aqui, Ricardo, no nosso evento. Porque assim, como o Genesi falou, esse evento ele tem um grande objetivo de trazer conhecimento, informação para as pessoas, não só para os alunos, até a gente mesmo aprende a cada dia. O pessoal, os convidados que estão aqui na sala, enfim. E aí eu passo a palavra para você. Tá bom? Seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua participação. Vamos lá, a palavra está com você. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, ao convite da amiga e professora Claudenir, da amiga e professora Gilmara, Genesi também, que foi meu mestre. Obrigado. E acabou se tornando um amigo também. Agradecer, em especial, o convite também da coordenadora Margarete. E dar os parabéns para a instituição, para a universidade, por essa iniciativa, porque a gente sabe que esse contato, e eu troquei um pouco disso com a Claudenir essa semana, a gente se falou algumas vezes, e esse contato
com o mercado, de uma maneira geral, é bem interessante para que tenha essa proximidade do aluno, né? De enxergar um pouco da teoria e um pouco da prática, né? E trazer um pouco da prática para perto do aluno. Então, parabenizar a instituição por essa iniciativa, acho que é bem legal. E é isso aí, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Certinho aí? Certinho, Ricardo. Beleza. Bom, então a gente vai falar hoje, né, um pouquinho sobre a importância do pós-vendas para as empresas, principalmente nos dias atuais. Eu vou explicar um pouquinho sobre o meu histórico profissional para vocês entenderem o porquê desse tema. E aí mostrar para vocês o que pode ser feito, né, através dessa ferramenta que é extremamente importante e que muitas vezes algumas empresas ou instituições não dão a atenção devida para ela. Então, meu nome é Ricardo Abreu, conforme foi falado. Eu sou, hoje, gerente de pós-vendas de uma concessionária da Toyota no Rio e também sou professor. Aí que eu vou falar rapidamente sobre a minha formação, sobre o meu histórico profissional. Eu, por uma felicidade, sou vassourense, sou graduado em administração pela Universidade de Vassouras, tenho uma dívida de gratidão muito grande com essa instituição, porque, para alguns que conhecem a minha história, sabem que eu entrei aí como auxiliar de serviços gerais e alguns bons anos depois voltei como professor assistente. Então, isso mostra como que a instituição dá oportunidade para as pessoas da cidade, né, para seus funcionários, seus colaboradores. Eu tenho honra e orgulho de dizer que fiz parte da história dessa instituição. Então, sou graduado em administração de empresas, tenho pós-graduação em educação profissional, tenho MBA também em gestão empresarial de negócios e eu tenho mestrado em engenharia de materiais. Essa é basicamente minha formação educacional. Qual a minha base de conhecimento em pós-vendas, né? Eu trabalhei durante 4 anos em uma concessionária da Fiat, trabalhei durante 2 anos em uma concessionária da Honda e atualmente estou há praticamente 6 anos na marca Toyota, que é uma marca que a gente sabe que na literatura, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente sabe que na literatura é uma marca que tem diversas ferramentas de gestão de qualidade. Inclusive é tema de diversos TCCs, de dissertação e assim por diante. Por quê? Muitas pessoas utilizam essas ferramentas para aplicar no dia a dia ou até mesmo dentro das suas empresas ou em sala de aula, através de teorias e assim por diante. Então, a Toyota ela tem um histórico de ferramentas de qualidade muito bom e muito sólido. E o meu histórico de docência. Atualmente, eu sou professor da pós-graduação da FOA e também lá da UF eu sou professor do consórcio CEDERJ do curso de administração pública. Já fui professor aí da casa, conforme eu disse lá no princípio, tenho muito orgulho disso. Já fui professor também da UGB, do SENAC, do SENAI e assim por diante. Eu estou no ramo de docência há 15 anos. Desde 2005 eu atuo como docente e na parte de pós-vendas há 12 anos. Então, a ideia hoje aí é juntar um pouquinho das duas coisas, da didática da docência e da experiência com pós-vendas para trazer para vocês aí um pouquinho, para que vocês possam entender um pouco desse universo do pós-vendas. E eu vou começar falando um pouquinho sobre Toyota, né? Essa marca japonesa, né, que preza tanto pela sua qualidade dos produtos, qualidade do serviço, e que tem hoje um trabalho muito focado, muito específico em pós-vendas. E lá na frente eu vou mostrar para vocês quais os resultados que a gente tem disso, né? Porque a maioria das empresas, o foco é só em vendas. Ninguém se preocupa tanto com o pós-vendas, né? Na verdade, até
durante muito tempo, principalmente para a área automobilística, estou falando de coisa de 20 anos atrás, 15 anos atrás, o pós-vendas ele era tido como o vilão das concessionárias. Ele era tido como um centro de despesas desnecessário. E aí começou-se, principalmente no Brasil, tá? Começou-se então a migrar para a cultura, principalmente a cultura americana e a cultura japonesa, da importância do pós-vendas para a área automobilística. E aí, conforme os exemplos que vocês forem ver que eu vou dar aqui hoje, vocês vão entender que se encaixa tudo, né? O pós-vendas ele é importante para tudo. Mas a coisa de 20, 25 anos atrás, o pós-vendas era tido como vilão. Era um centro de despesas, onde a pessoa comprava um produto e depois vinha para fazer a reclamação do produto ou para simplesmente usufruir de uma garantia daquele determinado produto. E hoje essa filosofia, essa ideia errônea de que o pós-vendas é um setor problemático da empresa, isso, graças a Deus, caiu por terra. Que a gente enxerga hoje que o pós-vendas é, sim, o grande responsável pela retenção de clientes. É o grande responsável pela retenção de clientes. Dentro desse contexto, dentro desse cenário, qual que é o papel de um gerente de pós-vendas de uma concessionária? Vou focar um pouquinho de Toyota, mas de uma maneira geral das empresas. Tá? Qual que é o papel desse gestor? É cuidar de tudo que acontece dentro da empresa após o momento da venda. Como o nome já diz, pós-vendas. O cliente saiu da loja com a camisa, com o celular, com o carro, não importa o produto, com uma pizza, não importa o produto. A partir do momento que o cliente saiu da sua empresa com o produto que você se predispõe a vender, ou com o serviço que você se predispõe a entregar, a partir daquele momento, toda a responsabilidade dessa relação é de competência do gerente de pós-vendas. Tudo. Atendimento ao cliente, o saque, que por muitas vezes algumas empresas também não dão atenção a ele, pesquisa de satisfação, aí lá na nossa área, né? A parte de manutenção dos veículos, a parte de estoque de peças e assim por diante. Tudo que depois do momento da venda, passa a ser responsabilidade do gerente do pós-vendas. Como que se estrutura hoje uma hierarquia de pós-vendas dentro de uma concessionária que também serve como base para outras empresas, né? Hoje nós temos no topo da cadeia um gerente de pós-vendas, que é o responsável por toda a planta, por todo o setor. Abaixo do gerente de pós-vendas é uma função que eu assim, acho extremamente importante e acaba sendo o braço direito do gerente, não no sentido de dar apoio, mas sim no sentido de dar informação. A gente sabe que informação é altamente valiosa nas empresas, né? Abaixo do gerente de pós-vendas tem uma pessoa que a gente chama de líder Kaizen. Kaizen, para quem não sabe, na filosofia japonesa, é melhoria contínua. Então, nós temos uma líder de melhoria contínua no nosso processo. Qual que é a função dela? É ao tempo todo estar identificando possibilidades de melhoria, onde existem erros, sempre existe erro, independe da marca. Eu tenho experiência que eu já passei por 3 marcas, mas de conhecimento de diversas marcas. Sempre vai ter erro, sempre vai ter problema. Não é porque nós temos as melhores ferramentas, conhecemos as ferramentas perfeitamente, que não tem erro. Qualquer empresa tem as suas dificuldades. A gente lida com seres humanos, né? Seres humanos são passíveis de erro. Então, essa líder de qualidade, essa líder Kaizen, a função dela é basicamente identificar todos os processos, que nós temos muitos processos a serem seguidos, identificar todos os processos, achar as falhas e levar para o gerente. Por isso que ela é um braço direito do gerente. Não pode ser tida como uma secretária, porque ela não é. Ela tem a função específica dela. Ela não, hierarquicamente,
ela está lotada na minha cadeia, mas ela não, o trabalho dela independe de mim, né? Abaixo dela, aí nós temos os setores: setor de peça, setor de agendamento, setor de recepção, setor de saque, setor de pesquisa de satisfação e assim por diante, aí se redistribui. Eu quis falar especificamente sobre essa questão da estrutura para mostrar para vocês a importância de você ter uma pessoa focada em qualidade dentro da empresa, focada em enxergar possíveis problemas e trazer para quem de direito para que se proponha possíveis soluções. Isso é fundamental. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que isso independe da estrutura da empresa. Se a sua empresa tem, igual o caso da minha lá, são 57 funcionários, só sob minha gestão são 32. Mas isso independe do tamanho da empresa. Isso independe. Se você tem uma empresa que é você e a sua esposa, ou você e o seu irmão, ou se você tem uma empresa que é só você, em determinado momento do seu dia, você tem que entender que você precisa ser a pessoa da qualidade. Você precisa ser a pessoa que vai olhar os processos e ver onde existem possíveis erros. Então, isso é fundamental. Então, independe do tamanho da empresa. Tudo que eu vou trazer para vocês vai ser sempre independente do tamanho da empresa. Não importa se uma multinacional ou se uma empresa do seu bairro, uma empresa familiar, que é muito comum a gente ver. Na época da faculdade aí, com certeza os professores presentes já presenciaram casos de pessoas que estão aí fazendo, principalmente o curso de administração, para tocar o negócio da empresa. Na nossa sala mesmo, quando eu me formei, tinha vários colegas que estavam fazendo administração para cuidar do negócio da família. É muito comum ver isso. Então, tudo que eu falar hoje para vocês, não pensem sempre no tamanho de grandes empresas. Serve para tudo. Outra coisa que é extremamente importante, que a gente faz muito na Toyota: treinamento. Treinamento para tudo. Nós estamos o tempo todo treinando. O tempo todo treinando. Por quê? Se você está nos dias de hoje, né, sem conhecer o seu produto, sem entender do seu cliente, que isso é fundamental, você está possivelmente fadado ao fracasso. Porque você precisa conhecer profundamente o seu produto. Você precisa conhecer profundamente o seu cliente. Esse link é extremamente importante. Então, você precisa, sim, treinar. Uma coisa que é interessante dentro dessa estrutura de treinamento, né, é que acho que um dos cursos que a gente mais vê no mercado são os cursos de atendimento ao cliente. Acho que é o curso que mais se vende a nível nacional e é o curso que a gente mais enxerga. Em todo quanto é lugar tem um curso de atendimento ao cliente. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, provavelmente é o curso que mais vende: quantas vezes vocês já tiveram experiência, ainda esse ano, né, apesar de toda essa situação que nós estamos vivendo, de terem sido mal atendidos? Isso é um fato. E podem ter certeza, esse resto de ano, vocês ainda vão ser mal atendidos em alguma loja, em alguma empresa, em algum mercado que vocês irão passar. Então, o treinamento é extremamente importante. Mas, lógico que além do treinamento, você tem que ter pessoas comprometidas com a sua empresa. Você tem que ser comprometido com a sua empresa, né? Então, isso é fundamental. Só o treinamento por si só não basta, né? E qual a relação nós do pós-vendas temos com a montadora? É uma relação muito estreita. Eu vou trazer mais para frente aqui um exemplo para vocês, mas para vocês entenderem. Eu, como um funcionário de uma concessionária, né? Ou seja, a Toyota Brasil, ela cede uma bandeira como se fosse uma franquia, mas é uma concessão, né? Uma concessionária, é uma franquia, mas eu aqui eu tenho acesso a toda a gestão da Toyota, a toda a diretoria da Toyota Fábrica. Por quê? Esse nivelamento de conhecimento, de conversa, etc., tem que ser muito estreito, para que o tempo de resposta para
possível problema ou para uma possível solução, seja bem rápido também. Então, por isso que esse nivelamento é muito próximo. É claro que eu não fico no WhatsApp, no grupo da Toyota de diretoria, mandando bom dia, nem figurinha. Isso não acontece, né? É uma relação estritamente profissional. Mas a gente tem um canal de comunicação direto. Para quê? Exatamente para visar a qualidade, visar a resposta rápida. Vocês vão ver que mais para frente que eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Sobre esse lead time de resposta. A Toyota é muito justa, é muito precisa. O japonês é dessa forma, né? O japonês ele é muito metódico, ele é muito correto, ele tem o tempo para tudo e assim por diante. E aí eu trouxe para vocês aqui, vou falar assim de forma bem en passant, depois quem quiser se aprofundar mais, os professores aí têm o meu contato, a gente pode se aprofundar um pouco mais nas ferramentas, mas para vocês entenderem, essa é a estrutura da Toyota hoje. Olha quem está no topo da cadeia, é o cliente. O cliente sempre em primeiro lugar, sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. Não importa o que ela tenha que fazer, o cliente está em primeiro lugar sempre, sempre. E aí, foco em maior qualidade do produto, menor custo. A gente sabe que por muitas vezes essa conta não fecha, qualidade e custo está em posições da balança um pouco diferente, mas ela tenta nivelar isso o máximo possível. E o menor lead time, ou seja, o tempo mais rápido de resposta, o tempo mais rápido de entrega do produto e assim por diante. E aí nós temos aí o time, nós temos aí o Jidoka, que é para aproximar cada vez mais e unificar o trabalho humano com o trabalho da máquina, visando sempre a produtividade, né? Nós temos uma busca pelo nivelamento, aquilo que eu falei, daqui eu falo com a diretoria de São Paulo, da fábrica. O nivelamento é muito presente na Toyota e o que ela faz muito bem feito que é o trabalho padronizado. Nós temos o Kaizen, que é a melhoria contínua. A todo momento nós estamos buscando a melhoria. A todo momento. A qualquer lançamento de produto, a qualquer atendimento ao cliente, os fluxos dos processos, nós temos muitos processos a serem seguidos, os fluxos dos processos sempre estão voltados para a melhoria contínua. Esse é sempre o nosso foco, melhoria contínua, satisfação do cliente, o cliente em primeiro lugar, sempre, sempre. E aí, trazer aqui para vocês uma historinha, um case interno da Toyota, de algo real. Essa história é uma história real que aconteceu. Eu coloquei entre parênteses aqui, né, o nome dele, Taishi Ohono. Ele, na verdade, esse termo já existia, mas ele que foi o pai desse termo dentro da Toyota, que se chama Geichi Genbutsu. Geichi Genbutsu. O que significa isso? Vá e veja por si mesmo. O que essa historinha básica quer dizer? Ele fez o seguinte: existia um problema na linha de produção, e o gestor da linha não conseguia enxergar esse problema. Não estou conseguindo, aí pegava gráfico, olhava número, não conseguia enxergar esse problema. Aí esse Taishi Ohono, que é um japonês, estudou engenharia no Japão e foi um dos diretores da Toyota. Oi, tudo bem? Ele fez um círculo no chão, um giz, em frente à linha de produção daquele determinado produto, chamou o gerente, colocou o gerente em pé ali e falou: olha, você não vai sair enquanto você não achar o problema. Então, o que é o Geichi Genbutsu? É você achar o problema olhando. É você estar olhando para o processo o tempo todo para identificar possíveis problemas. Essa ferramenta é muito utilizada hoje em dia. A gente utiliza muito ela no nosso dia a dia. Por quê? Por muitas vezes, e essa não é uma característica do gerente da Toyota, qual é a função do gerente? O gerente fica na sala, com o computador ligado, olhando números e dados, fazendo contas e pensando exclusivamente no faturamento.
Essa é uma ideia de gerência, de gestão. Mas para nós da Toyota, este tipo de gestão não funciona. Se eu ficar trancado numa sala por mais de 3 horas, eu fico totalmente perdido no meu processo. Por quê? Eu preciso estar o tempo todo olhando o que está acontecendo. A Toyota é muito de gestão à vista. É muito de gestão à vista. A todo momento nós trabalhamos gestão à vista. Então o Gate Genbutsu, ele serve exatamente para isso. Para quê? Para você ir lá e olhar o problema. Ricardo, mas qual a relação dessa ferramenta com o pós-vendas? Simples. Se eu estou a todo momento olhando os possíveis problemas, se eu estou a todo momento observando a minha linha de produção, porque não importa o que você faça dentro da sua empresa, você tem uma linha de produção, seja de produtos ou seja de serviços, onde você vai ter a entrada do processo, da peça ou da informação, e você vai sair com alguma coisa. Ou com uma peça, com um processo, ou com uma outra informação, ou com um serviço prestado. Se você está ali o tempo todo observando isso, você reduz e muito as possibilidades de erro. Então, essa ferramenta é extremamente importante para a gente. Quando eu enxergo o erro rápido, eu rapidamente consigo corrigir esse erro para que, por muitas vezes, o cliente não tenha essa percepção ou até mesmo a Toyota, como fábrica, consiga enxergar esse erro e corrigir antes que chegue para outros clientes. Então, essa é uma historinha real que aconteceu e até hoje essa ferramenta ela é utilizada. Uma outra ferramenta que é muito utilizada é o Andon, que é simples e fácil de se entender. É uma cordinha que tem na linha de produção e ele serve não só para a linha de produção, mas para tudo dentro da Toyota, que onde você tem qualquer tipo de problema, você puxa a cordinha. Esse é o termo que a gente usa. Identificou um problema? Puxa a cordinha. O que a Toyota faz? Ela não está preocupada em continuar produzindo para vender. A gente sabe que produção é venda. Mas ela não está preocupada com isso. A grande preocupação dela é detectar o problema, vamos corrigir esse problema o mais rápido possível, para a linha de produção, interrompe a linha de produção imediatamente e vamos corrigir o problema para que o cliente não perceba, para que não chegue para outros clientes. E uma história que eu presenciei, eu participei, e assim, é realmente para dar orgulho de você pertencer a uma marca quando você vê isso. Nós tivemos em 2017 lançamento de um produto, de um carro. E esse carro ele tinha um determinado, não era defeito, mas era uma anomalia no sistema de freio. E era uma anomalia no disco de freio, que o disco de freio, conforme a gente sabe que o freio é o atrito entre a pastilha e o disco. E conforme sofria esse atrito, elevava a temperatura do disco, o disco é metal, e ele sofria uma distorção. E essa distorção fazia com que a sensação fosse que a roda estivesse vibrando. Ela não estava vibrando, mas é como se fosse um carro faltando balanceamento. E isso, nós passamos assim, era um lançamento de um carro, foi assim, uma coisa muito esperada. E aí, passamos essa informação rapidamente. Olha, pegamos aqui 2 casos já. Gente, eu liguei para a Toyota numa sexta-feira, devia ser por volta de umas 11 da manhã, para passar essa informação. Na quarta-feira, por volta de 6 da tarde, chegou na minha loja 2 engenheiros vindos do Japão. Caras embarcaram de sábado para domingo no Brasil. A informação foi tão rápida que veio 2 engenheiros do Japão, japoneses, não falavam português. Um engenheiro da Toyota do Brasil, que também era japonês, mas era intérprete dos outros 2 engenheiros, e um outro engenheiro brasileiro. 4 saíram do Japão, de São Paulo, etc., vieram especificamente na minha loja, que é esse caso de puxou a cordinha, parou a linha de produção na fábrica e eles vieram cheio de ferramenta, para aquele aparato todo, para entender o que era o problema, para corrigir o problema antes de chegar
a novos clientes, porque alguns clientes já iam passar por aquilo. Então, dá orgulho de você ver quando uma empresa ela não mede esforços para que o cliente continue satisfeito com o seu produto. E hoje eu tenho nitidamente essa percepção de tudo que a gente vivencia lá. É nitidamente isso, sabe? Lógico que existe crise, lógico que existem problemas, longe de uma empresa que não tenha problemas, né? Sempre tem, mas você vê que eles estão focados sim na solução do problema. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual a diferença de eu fazer isso numa grande empresa ou numa pequena empresa? Solução de problema tem que estar em todos os níveis de empresa. Busca pela melhoria contínua tem que estar em todos os níveis da empresa. Seja uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande. Se você é o único funcionário da sua empresa, busque pela melhoria contínua. Se deu algum problema, para o que você está fazendo imediatamente, vai corrigir esse problema. Não deixe que outros clientes tenham essa percepção de problema. E quanto mais clientes tiverem essa percepção, mais você vai comprometer a sua marca. Eu lembro perfeitamente, nas épocas de faculdade, que a gente estudava muito sobre questão de marca, sobre a diferença de marca, e ficava muito nítido isso. A importância de uma marca para a empresa, a importância do nome para a empresa. O que é o nome hoje Coca-Cola? O que é o nome Toyota? O que é o nome Samsung, Apple? É o que elas têm de mais precioso, é o nome. McDonald's, é o que elas têm de mais precioso, é o nome dela. O mais valioso de uma marca é o nome dela. Não vale a pena você ser negligente e não dar atenção para pequenos detalhes que podem se tornar grandes. É que só de forma assim, bem en passant, falar com vocês aí de algumas ferramentas que a gente utiliza, que são algumas ferramentas que a própria Toyota que criou, né? 5W2H, que é a ferramenta de plano de ação. Muitos alunos do curso de administração, se não passaram, vão passar por isso. 5S, ferramenta de organização. Ciclo PDCA, também de melhoria contínua. Kaizen, melhoria contínua. Sistema Kanban, de produtividade. E uma coisa que a gente trabalha muito lá, conforme eu falei, gestão à vista. Então, essas ferramentas, elas estão no nosso dia a dia. Isso aqui é o tempo todo a gente trabalha dessa forma. O tempo todo com essas ferramentas. Porque foi só para vocês entenderem o contexto. Ricardo, mas e aí? E a pandemia? O que você me diz do pós-vendas? Qual que é o papel do pós-vendas nesse processo de pandemia? Bom, o primeiro tópico aí já diz, o impacto da pandemia. A verdade é que ninguém estava preparado para essa pandemia. Ninguém estava preparado para a situação que o nosso país está enfrentando. Não só a nível nacional, mas a nível mundial. Nenhuma empresa se preparou para isso. As empresas que estão se destacando são aquelas que melhor estão enfrentando essa crise. Que de forma mais inteligente estão enfrentando essa crise. Agora, preparação para isso, não tinha ninguém preparado para isso. Essa é a verdade. Ninguém estava preparado para isso. Então, o impacto da pandemia, e como eu falei com vocês, essa concessionária que eu trabalho no Rio, foi um impacto muito grande. Muito, muito grande. O Rio, gente, virou um caos. Eu sou de Vassouras, eu conheço a realidade do interior, mas o Rio virou um caos. Nós tivemos duas situações muito presentes no Rio. As pessoas que tinham muito medo, que não fizeram nada, não saía de casa, não fazia nada mesmo. E as pessoas que não tinham medo nenhum e continuaram vivendo a vida normalmente. Só que isso, financeiramente, para um Estado que já é um Estado que vem passando por diversas crises financeiras, tem um impacto muito grande. Tem um impacto muito grande. Então, essa pandemia, ela impactou profundamente o Estado do Rio de Janeiro, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. Foi um impacto muito forte. E aí, nos vimos numa situação que precisávamos tomar algumas ações emergenciais. A Toyota ela tem uma filosofia, como eu falei com vocês, de resposta muito rápida, sabe? Então, quando a coisa começou a se desenhar, rapidamente
começou a acontecer um movimento por trás da Toyota a fim de buscar possíveis soluções. Quais foram as ações principais? Isso lá atrás. Primeiro passo, precisamos dar segurança para o nosso cliente. Mostrar para ele que nada daquilo que ele contratou ou que ele comprou irá gerar algum dano para ele. Exemplo, se ele comprou um veículo e a garantia está acabando agora, no período da pandemia, e ele está impossibilitado de ir até a loja, vamos estender o período de garantia. Vamos passar para o cliente a segurança de que vir até o nosso estabelecimento, nós estamos totalmente protegidos. Essa coisa de máscara, de álcool gel, isso muito lá. Quando começou, nós já estávamos fazendo. Isso já veio, foi muito rápido, foi assim, muito ligeiro. Quando começou essa coisa de tem que usar máscara, nós já estávamos fazendo. Isolando o volante, tudo que vocês podem imaginar em critérios de proteção, nós estávamos fazendo. Para quê? Para passar essa segurança para o cliente. Porque no princípio da pandemia, as coisas ainda não estavam fechadas, principalmente no Rio. Muita coisa estava funcionando. Depois veio o decreto para fechar, mas muita coisa continuou funcionando e a pandemia evoluindo, aquela coisa que a informação era muito falha, né? A gente demorou muito para entender onde nós estávamos, mas rapidamente a Toyota, fábrica, se juntou com os concessionários, olha, vamos fazer isso. Atendimentos de situações emergenciais. Nós fechamos as lojas. O governo mandou fechar tudo no Rio, fechou tudo. Nós ficamos quase 30 dias com tudo fechado. Mas, cara, como que uma pessoa que tem um veículo que serve ou para trabalho ou para levar um familiar que necessita de atenções especiais ou que é o ganha-pão do cara, como que eu fecho e não dou assistência para esse cara? Se falta uma peça, se falta um produto, como que eu posso fazer? Entramos com um mandato judicial, pedimos uma autorização judicial para quê? Para atender casos emergenciais. Observe o seguinte, sempre focando no cliente. Nesse momento aqui, não existia, sendo bem sincero, gente, não existia interesse financeiro. Nosso interesse aqui era cuidar do nosso cliente. Ele necessitava de atenção especial. Atendimento delivery. Começamos a fazer delivery. Olha, está com problema em casa? Deixa o carro parado aí, nós vamos aí ver o que está acontecendo. Lógico que a logística para isso é terrível, porque assim, eu estou falando de Rio de Janeiro. Lá nós não temos só uma concessionária, são várias concessionárias. Mas nós temos uma carteira de clientes grandes, que tem em diversos lugares. Inclusive, temos clientes aqui de Vassouras que são clientes nossos lá no Rio. Então, a logística para isso foi muito pesada. Mas os casos emergenciais nós conseguimos atender. Parceria com a concorrência. O que é parceria com a concorrência? Eu sou de uma marca, eu sou de uma bandeira. Eu tenho outras Toyotas do Rio que não são do meu grupo, são de outro grupo. Então, eles são meus concorrentes. Apesar de tudo ser Toyota, ele é meu concorrente. Eu respondo por um grupo. Existem outros grupos de Toyota, tanto no Rio quanto no Brasil inteiro. Né? São concessões, conforme eu falei. Então, nesse momento, não existia concorrência. Nós nos unimos, aquela coisa do juntos somos mais fortes, né? Literalmente. Nós nos unimos para quê? Para tentar passar por isso juntos. E um ajudava o outro. Olha, eu estou fazendo isso aqui. Olha, chegou um cliente seu aqui, assim assado, eu vou atender ele aqui. E assim, literalmente, a união das concorrências em prol de um resultado. Eu vi um movimento muito legal desse aqui em Vassouras. Eu participo de um grupo de empresários de Vassouras. Inclusive, a coordenadora também está nesse grupo, a Margarete. Vi um movimento muito interessante nesse sentido, de todo mundo, um ajudar o outro. Então, lá no grupo, todo mundo falava, juntou um grupo específico de pessoas para ir na prefeitura conversar com o prefeito. Então, cara, nesse momento é isso que a gente tem que fazer. É juntar forças. É pensar que juntos nós somos realmente mais fortes. Então, não existe concorrente. Existe, cara, agora você tem que ser meu parceiro.
Nós temos que trabalhar juntos em prol desse resultado. E aí o que nós fizemos? Reforço da equipe de agendamento, porque o nosso movimento caiu muito, né? Fechou tudo, etc. Reforçamos a nossa equipe, montamos uma estrutura específica para a equipe de agendamento. Para quê? Para ligar para cliente, para tentar entender o que estava acontecendo, se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, nos colocando à disposição do cliente sempre. Sempre com foco no cliente. Não poderia ficar de fora disso a questão da revisão de valores e promoções. Foi um momento que financeiramente atacou e continua atacando a todos. Então nós tivemos que rever diversos valores, diversas promoções que nós tínhamos, rever para quê? Para que se adequasse a essa nova realidade. Então, o que isso gerou? Busca por respostas rápidas. O tempo todo a gente estava buscando. Gente, eu participava, sem brincadeira, de no mínimo, 2 reuniões online por dia. No mínimo 2 por dia. Era o tempo todo reunião, o tempo todo plano de ação, o tempo todo tomada de decisão, juntamente com o meu grupo, juntamente com nível regional, juntamente com o nível nacional. A cada momento nós estávamos fazendo uma reunião. Para quê? Para que a gente pudesse, de forma mais rápida possível, achar uma possível solução para esse problema que nós estamos passando. E aí vem a pergunta: o que isso gerou de resultado? É muito difícil falar isso nesse momento, porque nós ainda estamos passando por esse processo, né? Nós já conseguimos enxergar uma melhoria nos resultados, tanto resultado financeiro quanto resultado de fluxo e assim por diante, mas estamos dentro da pandemia. Muitas pessoas estão sem trabalhar, muitas pessoas estão trancados dentro de casa. Então, o resultado ainda não é um resultado tangível. A gente não vai conseguir medir isso hoje, não vai conseguir medir isso agora. Mas, pelos números que nós estamos mensurando, a curva ela está em ascensão. A curva hoje ela mostra uma melhoria, tanto de satisfação, que para a gente é extremamente importante, quanto de resultado financeiro, que nenhuma empresa sobrevive se também não tiver isso. Seria muita hipocrisia da minha parte falar: olha, a gente está lá trabalhando sem pensar em dinheiro. Não é a realidade. Toda empresa necessita de capital financeiro para movimentar, para pagar essa equipe de reforço do agendamento, para pagar os salários, pagar serviço, manter estrutura, manter luz, manter ar-condicionado e tudo mais. No primeiro momento, claro que não foi o nosso foco. Nosso foco foi: caramba, a gente precisa dar atenção para essas pessoas. Mas agora faz parte da realidade. Qualquer empresa pensa dessa forma. Então, nós estamos enxergando melhores resultados, mas um relatório final nós ainda não temos. Por quê? Estamos passando ainda pelo processo. E aí, por que eu quero mostrar isso tudo para vocês e deixar para vocês o seguinte entendimento, né? Ricardo, você falou que vocês fazem, que vocês lutam, que vocês buscam por ferramentas, que você faz o Gate Genbutsu, que você está o tempo todo observando, que vocês investem em treinamento. Por que disso tudo? O pós-vendas realmente é tão importante assim para a empresa? Esse resultado desse estudo aqui, se vocês observarem, é o de 2019. Essa JD Power é uma instituição americana, a mais conceituada no mundo em matéria de pesquisa de satisfação, que identificou que no Brasil, esse aqui é um estudo do Brasil 2019, ó. Brasil 2019. Esse estudo ele é feito em diversos países, a nível mundial, etc. Brasil, esse é o resultado de 2019. 2020 não saiu, né, que a gente está no mês corrente, no ano corrente. Normalmente sai ali por fevereiro, março, que sai esse resultado. Então, no ano de 2019, nós fomos, Toyota, a melhor empresa no ramo automobilístico de índice de satisfação geral de clientes com serviços de pós-vendas. Então, eu tenho orgulho em dizer que dentro da área automotiva, eu faço parte de uma empresa que zela muito por esse atendimento ao cliente, zela muito pelo pós-vendas, e isso faz com que a gente esteja
número 1 do Brasil em 2019 e temos aí mais de 15 anos consecutivos desse título. É uma briga muito acirrada, muito acirrada. Você tem que realmente estar muito focado, é atenção ao cliente. Quantas vezes eu mesmo pego o telefone para ligar para um cliente, para conversar com o cliente, para tentar ouvir o problema, tentar entender. Não tem muito essa de hierarquia, eu sou gerente, eu não falo com o cliente. Muito pelo contrário, eu estou o tempo todo ouvindo o cliente, sabe? Muita ferramenta, muita reunião, mas o resultado é positivo. Cuidar do pós-vendas, e eu estou aqui para dar o meu testemunho para vocês, cuidar do pós-vendas dá resultado. Dá resultado. Basta observar aí, nós somos número 1 de 2019 e por 15 anos consecutivos, número 1 em satisfação do cliente. Isso, para a gente, é de um extremo orgulho. Mostra que a gente está no caminho certo, temos muitos aprendizados pela frente, mas estamos no caminho certo. Então, parte Toyota que eu queria passar para vocês, basicamente era isso. De que vale a pena investir, vale a pena buscar conhecimento de pós-vendas, vale a pena utilizar essas ferramentas. E aí, agora de um contexto mais geral, né, fugindo um pouco da ideia Toyota, e também com base na minha experiência, porque eu não trabalhei só em Toyota com pós-vendas, né? Eu trabalhei em outras empresas, já fiz trabalho de consultoria e etc. Então, assim, o que eu entendo de importância do pós-vendas, né? O pós-vendas é importante para qualquer empresa, independente do porte. Não pense que só empresas grandes têm que se preocupar com pós-vendas. Independe do porte. Todas as empresas têm que se preocupar, sim, com pós-vendas. Mostrei para vocês resultados. Ela traz o cliente de volta para você, quando você dá atenção ao cliente. A atenção ao pós-vendas é baixa. Precisa ter rotina e não ser aleatório. Como que o pós-vendas é tratado nas empresas? Em algumas. Nós não temos dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Ou, está com tempo de folga? Faz o pós-vendas. Se não tiver tempo sobrando, foque em vendas. Está com tempo sobrando? Faz o pós-vendas. Como eu escrevi aqui, o pós-vendas ele é feito de forma aleatória. Não tem uma sincronização. Não tem um início, meio e fim. Faz quando dá para fazer. E a gente sabe, principalmente os alunos de administração, sabem que aquilo que você faz sem planejamento, a probabilidade de dar errado é muito grande. Aquilo que você faz sem gestão, sem medir, a probabilidade de dar errado é muito grande. Aquilo que você não tem um início, meio e fim, não vai dar certo. Então você precisa deixar de ser aleatório e sim ter um plano de pós-vendas para a sua empresa. Ricardo, mas eu sou o único funcionário da minha empresa. Não tem problema. Separa um tempo no seu dia para que você possa fazer o seu pós-vendas. É engraçado que gasta-se muito para atrair o cliente, mas não se investe em reter. Quantos investimentos são feitos em propaganda? Quantos investimentos são feitos em marketing? Em divulgação em redes sociais, em mídias sociais? Acho extremamente importante. Não sou contra, muito pelo contrário. A minha empresa mesmo é uma que faz muito isso. Agora, o que está sendo feito para reter o cliente? O que eu estou fazendo para reter o meu cliente? Não adianta buscar mais clientes se você não cuida dos poucos que você tem. O foco é cuidar daquilo que você tem. Cuida do que você tem. E depois pensa em buscar mais clientes. Né? E uma coisa que precisa ficar muito claro é que cada vez mais os produtos estão nivelados. Observe em celular. Você tem marca X, marca Y, marca Z, mas é tudo o mesmo nível. Às vezes você tem um celular que é de uma marca X e que ele usa as mesmas peças do produto Y. Na área automotiva, o mesmo fabricante que faz um farol do carro da minha marca é o mesmo fabricante que faz o farol do carro da outra marca. A Toyota, ela não é fabricante de veículo, ela é montadora de veículo, ela só monta, ela não fabrica o veículo.
Assim como a Fiat, assim como a Ford, assim como a Honda, como a Volkswagen, como todas elas. Eles não fabricam um veículo. Então, o cara que faz o farol para a Toyota é o mesmo cara que faz o farol para a Fiat. Então, o nível do produto está muito parecido, está muito nivelado mesmo. Os produtos estão muito nivelados. Aonde está a grande diferença hoje? Está na prestação de serviço. Aquele exemplo que eu dei lá atrás no princípio do nosso bate-papo de hoje. Quantas vezes esse ano vocês foram mal atendidos e quantas vezes vocês ainda serão mal atendidos? Por quê? A falha está aqui, ó, é no serviço. Então, você quer ter bom resultado para a sua empresa? Pensa numa boa prestação de serviço. Pensa num bom pós-vendas, num bom relacionamento com o seu cliente. Com certeza você vai ter bons resultados. E aí, uma coisa que é bem interessante é que as insatisfações, né, elas são tidas como um problema. Nós, do pós-vendas, entendemos que as insatisfações são tidas como oportunidades de melhoria. Insatisfação para a gente, lógico, que vai demandar de tempo, vai demandar de atenção, mas vai demandar de uma atenção que vai virar um plano de ação. Nenhuma reclamação que eu recebo de cliente é tratada sem um plano de ação. Nenhuma reclamação. Toda reclamação que eu recebo, ela vira um plano de ação. Toda reclamação, ela vira o que a gente chama de RAC, que é relatório de acompanhamento do cliente. Então, é reclamação, vira RAC. E ali eu tenho um plano de ação a ser feito, eu tenho que reportar a minha diretoria, eu tenho que reportar a Toyota. Por quê? Porque a insatisfação, ela é uma oportunidade de melhoria. Então, quando você trata a insatisfação dessa forma, ela pode ser corrigida antes de você perder o cliente. Antes de você perder aquele cliente, se você trata rápido essa insatisfação, se você tem um tempo de resposta rápido, você vai mostrar para o cliente esse interesse que você tem em solucionar e você, muito provavelmente, que você não vai perder o cliente. Reclamação gera oportunidade de melhoria. Não enxerguem a insatisfação como um problema, e sim como uma oportunidade de melhoria. Se ele está reclamando, ele está insatisfeito de alguma forma. O cliente está cada vez mais informado e tecnológico. Muitas vezes o cliente vai na sua empresa, ele conhece muito mais do seu produto do que muitos dos seus funcionários. Aposto que alguns de vocês aqui já tiveram essa experiência. De você buscar por um produto ou por um serviço e você conhecer mais daquilo do que quem estava te atendendo. Quantas vezes isso acontece com a gente? O tempo todo. Por quê? Cada vez mais a gente tem a tecnologia na palma da mão. Nós temos tutoriais no YouTube, temos o Google, temos canais específicos para determinados tipos de produto. Então, a informação está muito fácil. Então, o cliente ele vai ser cada vez mais criterioso. Essa é uma realidade. Não dá para virar essa página e fingir que isso não acontece. Cada ano que passar, o cliente vai ser mais criterioso, vai ser mais exigente. E cabe a nós, como empresa, como instituição, como prestador de serviço, se adequar a isso. Ou você se adequa ou você está fora do mercado. Essa é uma realidade. Cada vez mais o cliente utiliza de canais de reclamação, como redes sociais, Reclame Aqui. Ele enxergou nessas ferramentas um potencial. Vale ressaltar que, assim como tudo, existe o bom cliente e existe o mau cliente. Existe a boa pessoa e existe aquela pessoa que está agindo de má fé. Eu já vi vários casos, inclusive até tem vídeos no YouTube, das pessoas ensinando a utilizar o Reclame Aqui para levar vantagem. A ideia dessa ferramenta não é isso. Mas ninguém quer ver o seu nome estampado lá no Reclame Aqui, numa insatisfação no Instagram, no Facebook da vida e assim por diante. Então, cuidem. Se querem uma receita, cuidem da insatisfação. Dê atenção para a insatisfação. O que fazer, então, Ricardo? O que fazer para ter um pós-vendas sadio, para você administrar o seu pós-vendas? Ouvir com interesse. Quantas vezes você está falando, fazendo uma reclamação, e a pessoa que você está fazendo a reclamação não está nem te dando atenção? Você sabe muito bem que aquela reclamação vai entrar no ouvido e vai sair no outro.
Qual a sensação que a gente tem quando isso acontece com a gente? Não é muito ruim? A mesma coisa acontece quando o cliente seu faz isso na sua empresa. Ouça com interesse. Ouça com atenção. Dar feedback. Essa é uma das maiores falhas das empresas. Ninguém dá feedback. O cliente vai lá, não estou falando só de reclamação, gente. Não estou falando só de reclamação, estou falando de uma maneira geral. O cliente vai lá, pede uma informação. Ah, senhor, eu vou verificar para o senhor e ele retorna. E não retorna nunca mais. Ou o cliente vai e realmente faz uma reclamação, faz uma observação, ele só quer ser ouvido. Ah, senhor, eu vou verificar e ele retorna. E não dá nunca mais feedback para esse cliente. Feedback é extremamente importante. Crie na sua empresa a rotina de feedback. Mesmo que seja para dizer que você não tem resposta nenhuma para ele, mas dá o feedback para ele. Senhor, olha só, eu tentei aqui, eu vi com a gerência, eu ainda não tenho uma resposta para você, mas o seu caso está aqui na minha mesa, eu estou acompanhando. No dia seguinte, não tem resposta, liga para ele de novo, não tem problema. Pode ter certeza, ele vai ficar muito mais satisfeito com você se você ligar para ele todo dia e não tiver uma resposta para dar para ele, do que você simplesmente sumir e não dar o feedback para ele. Experiência de quem vive nesse ramo e que entende. O cliente quer estar a par de tudo que está acontecendo. Dá um feedback para ele. Respeite o cliente como pessoa. Quantas vezes a gente vê as empresas que não tratam o cliente como pessoa? Respeite o cliente como pessoa. Ele é um ser humano, ele está ali buscando, almejando. Se ele te procurou é porque ele quer algo com você. A gente costuma dizer o seguinte: ninguém entra numa loja sem ter algum tipo de interesse. Basta você despertar no cara interesse pelo seu produto. Então ninguém entra sem ter algum tipo de interesse. Valorizar o cliente como cliente. Lembra lá na casa da Toyota, onde o cliente estava? Em primeiro lugar, no topo. Valoriza o cliente como ele tem que ser valorizado. Aquele ditado antigo, né, de que o cliente tem sempre razão, é a mais pura verdade. Quem paga o seu salário é o cliente, não é o seu patrão. Ou quem se paga o seu salário é o seu cliente. Se uma empresa não tiver cliente, o que ela vai ter? De onde vai vir a rentabilidade? Então, enxergue o cliente como cliente, valoriza. Tente satisfazê-lo ao máximo. Busque o máximo a satisfação do cliente. Dar atenção quando o cliente, mesmo quando ele não compra com você. Isso é fundamental. Não importa com quem ele comprou. Você está lidando com um ser humano. Dê atenção a ele. Muitas vezes o cliente não comprou com você ou comprou uma concorrência e você não quer nem saber. Não pode ser dessa forma. A gente, principalmente da área automotiva, tem muito disso. Ah, ele comprou lá na concorrência, agora que está dando barulho no carro, ele quer trazer aqui. Não importa. Ele é o cliente da minha marca. Eu tenho que fazer com que ele se sinta tão bem na minha loja que na próxima vez que ele pensar em comprar, ele não pense em ir no meu concorrente. Quantas vezes a gente vai numa loja e você é tão bem atendido que você fica sem graça de não comprar nada? Você vira e mexe, isso acontece. Você é tão bem atendido que você fica sem graça. Cara, eu preciso comprar uma coisa que essa pessoa me atendeu tão bem que eu estou sem graça de não comprar nada. É isso. É isso que nós temos que fazer. Você tem que ficar na cabeça do cliente. Né? Não ligar para o cliente apenas quando tem um produto novo. É um erro que a maioria das empresas cometem. Lançou um produto, lançou promoção, começa a ligar desesperadamente para o cliente. Não é isso o segredo do pós-vendas. Não está nisso. Você tem que ligar para o cara sempre. Você tem que estar sempre em contato com o cliente. Não só em momentos específicos. Lógico, vai ter um evento de lançamento, você tem um produto novo, seja de um veículo, de um avião ou de um hambúrguer que você vai fazer na sua lanchonete. Esse mês agora eu vou lançar um hambúrguer novo. Pega a lista de clientes que mais compram com você no iFood. Vê aquele cliente que é fiel, liga para ele. Seu Ricardo, aqui é o Pedro, aqui da hamburgueria, tudo bem? Olha só, essa semana nós vamos lançar um hambúrguer novo. Queria te convidar para você vir aqui conhecer. Isso é preciso fazer. Mas não lembre do cliente somente nesses momentos. Usar o telefone para ligar. Evite muito essa coisa de mensagem automática. Isso mostra particularidade. Sabe? Mostra que você tem, por aquele cliente, um cuidado especial. Ele não é simplesmente mais um.
e sim, ele é o cliente. O que ele quer é atenção. Então, trate o cliente com zelo. Então, basicamente, fazendo esses princípios, lógico que você tem ferramentas, você tem uma série de coisas, né? Mas tendo esses princípios, provavelmente você vai ter sucesso no seu trabalho. E uma coisa que é extremamente importante e eu quero deixar isso muito claro para vocês. Prestem bastante atenção nesse momento. A gente usa uma ferramenta chamada CRM. Essa ferramenta deve estar custando hoje em torno de uns 100 mil reais. De 100 a 150, 130 mil reais. Uma ferramenta de CRM. E aí você pode parar e pensar, poxa, Ricardo, como que eu vou fazer um investimento numa ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente de 100 mil reais? Sendo que eu tenho uma loja de roupa no meu bairro. Gente, é simples. Se você não tem a ferramenta mais top do mercado, usa a ferramenta que você tem. Quanto custa um Excel da vida? Está de graça no seu computador. Quanto custa fazer um curso de Excel? Há pouco tempo atrás aí teve um ciclo de palestras, de aulas, que teve curso de Excel. Eu acompanho as notícias da universidade. Teve curso de Excel. Hoje, inclusive, estava rolando acho que ia rolar uma palestra sobre Excel, alguma coisa assim. Eu vi lá no calendário. Então, assim, quanto custa o Excel? Nada. Vocês querem um exemplo? Quantas vezes vocês vão nas lojas e lá eles fazem lá o seu cadastro? Qual o seu nome? Seu CPF? Data de aniversário? Todas as lojas fazem isso. Quantas lojas ligam para vocês para dar os parabéns no dia do aniversário? Busca no seu histórico como cliente quantos cadastros você já fez e quantas lojas já te ligaram. Eu aposto que é menos de 1%. Menos de 1%. Então, quanto custa ter um software? Quanto custa ter um sistema? Faz o Excel. Se você não tem uma ferramenta de gestão de qualidade, gestão de relacionamento com o cliente, não tem problema. Usa o Excel. Vai lá, cria uma planilha de Excel para você cadastrar os seus clientes, coloca por data de aniversário, coloca o CPF, coloca o endereço. E no dia do aniversário do cara, liga para ele. Seu fulano de tal, senhora fulano de tal, aqui é o Ricardo, da loja tal, tal, tal. Estou te ligando para te dar os parabéns, desejar muitas felicidades, etc, etc, etc. Quem faz isso? Ninguém faz isso. É tão simples e ninguém faz. Isso é pós-vendas. Isso é pós-vendas. É tão simples e ninguém faz. Eu vou trazer para vocês 2 cases que são assim rapidinhos para vocês entenderem a importância do pós-vendas, seja numa empresa de nível mundial ou numa empresa do seu bairro. Eu tive uma experiência com a Apple. Eu comprei um computador deles em 2016. Comprei um computador deles em 2016. Todo produto nacional tem 1 ano de garantia. Ou seja, em 2017, venceu a garantia do meu computador. Acabou a garantia, não tem mais garantia. Em 2019, então, ou seja, estou falando 2016, 2017, 2018, 2019. Meu produto tinha 1 ano de garantia, ele estava há 2 anos fora da garantia. 3 anos da data da venda. Em 2019, eu cismei de formatar o meu computador. E eu não sou muito bom com informática, confesso. Não sou muito bom com informática. E aí eu falei assim, eu vou ver um tutorial no YouTube, eu mesmo vou fazer isso aqui, eu vou dar um jeito. Comecei a ver. Que a professora Maria Fernanda de informática não me ouça. Comecei a fazer um tutorial, vi um tutorial no YouTube, falei assim, eu mesmo vou formatar. Cara, deu um pau no meu computador, não sabia mexer em nada. Falei, cara, e agora? Ferrou. E a gente usa, computador é ferramenta de trabalho. Né? Eu vou ligar para a Apple, não tem jeito. Peguei o telefone, liguei para a Apple, olha, está acontecendo isso. Eu fiz isso aqui, formatei, e não sei o que está acontecendo, não está ligando. Aí a atendente, não, senhor, tudo bem, já vi aqui o seu cadastro, o senhor comprou o computador com a gente, peraí, só um minutinho. Senhor, que horas que o senhor está disponível para a gente fazer um atendimento remoto? Eu estava no trabalho essa hora. Aí eu falei, olha, eu a partir das 7 da noite eu estou em casa. Aí ela virou e falou assim, olha, o meu horário é até às 18.
mas vai entrar uma pessoa no meu lugar que fica até as 9 da noite. Eu vou deixar registrado aqui no protocolo e ele vai fazer contato com o senhor. Qual é o melhor horário? Eu falei assim, pode ser às 19 horas, 7 da noite. Gente, em ponto, 7 da noite, meu telefone tocou. Eu estava em casa, ela me passou a orientação, olha, fica próximo de uma rede de internet com o celular, que ele vai te ligar, vai te dar o passo a passo. Eu falei, beleza. E eu com o telefone, 7 horas em ponto, meu telefone tocou. Parecia despertador, em ponto. O telefone tocou, aí já era um rapaz, e ele começou o atendimento comigo, me explicou tudo, eu fui fazendo. Ele de lá, da central, da Apple, acho que é São Paulo, ele acessou meu computador, arrumou meu computador inteiro, formatou, fez tudo que tinha que fazer, instalou os softwares, fez tudo de lá, coisa que eu não estava conseguindo fazer. Depois cancelou a chave, e comigo no telefone, o tempo inteiro comigo no telefone. Senhor Ricardo, olha, agora eu vou fazer isso, observa se vai acontecer aí na tela. O tempo todo. Beleza, acabou o atendimento. Mais alguma coisa que eu possa te ajudar? Olha, a gente ficou mais ou menos uns de 30 a 40 minutos no telefone. E ele me atendendo e super prestativo. Acabou o atendimento. Eu falei, cara, muito obrigado. Mas e aí, eu tenho que pagar alguma coisa? Como que funciona? Porque assim, vocês me deram atendimento, mas eu nem sei como que eu vou fazer para pagar. Não, senhor. Mas não precisa pagar nada. Esse é um atendimento da Apple aos seus clientes. Cara, eu fiquei num encantamento com isso. Porque pensa o seguinte, experimenta ligar para qualquer marca de outro computador, que não seja deles, e fazer esse teste e ver se vai funcionar. Eles não fazem. Então, o pós-vendas é isso. É você cuidar do seu cliente mesmo quando não está no período de garantia. É você dar atenção. O que custou para a Apple fazer isso? Uma ligação de 40 minutos. Agora, pensem vocês como clientes, assim como eu penso como cliente. Quando eu pensar em comprar um novo computador, vocês acham que na minha cabeça vai, em algum momento, pensar por outra marca ou eu vou querer continuar na mesma marca que eu já estou? Depois desse tipo de atendimento. É isso que nós precisamos fazer. Estar na cabeça do cliente para que ele não dá a oportunidade para ele pensar no outro. E aí, Ricardo, mas você está falando de Apple. Os caras têm uma estrutura gigantesca. Os caras são a nível mundial. Vende um computador, um preço absurdo, um computador da Apple. Um celular da Apple é um preço absurdo. Beleza. Vou trazer para vocês um caso aqui que aconteceu com o meu tio. Um chuveiro. Quanto custa um chuveiro? Uma ducha dessas Lorenzetti? Eu acho que deve estar em torno de uns 40, 50 reais. Meu tio foi na loja, comprou um chuveiro e ele não sabia o jeito certo de instalar, de fiação e etc. E lá na loja o cara fez o cadastro dele. Senhor William, tal, nome, tal, telefone, tal, endereço, tal. E o vendedor deu toda a explicação técnica para ele de como fazer a instalação no chuveiro. Beleza. Passado mais ou menos umas 3 ou 4 horas, esse vendedor ligou para o meu tio. Senhor William, aqui é o fulano de tal da loja de material de construção, tudo bem? Tudo jóia? Estou ligando para o senhor para saber se o senhor conseguiu instalar o chuveiro. Tem alguma dificuldade? Eu posso te ajudar? Então observa que não é a marca, não é a empresa, e sim o cuidado, e sim o zelo. Pode ser um produto como um carro de 150, de 200 mil, ou pode ser um chuveiro de 50 reais. O cuidado e o zelo com o cliente tem que ser o mesmo. Independe do produto, independe do serviço. Isso que eu acho que é extremamente importante ficar na cabeça das pessoas. Daí a importância do pós-vendas. Imagina a satisfação que o meu tio, como cliente, ficou em saber que aquele vendedor ligou para ele especificamente para saber se ele conseguiu fazer isso. Quem imagina isso? Ninguém imagina. Mas é o pós-vendas funcionando. Eu tenho certeza que esse vendedor ficou gravado com o meu tio. As próximas vezes que ele voltou na loja de material de construção, quando ele precisou, com certeza ele procurou por esse vendedor. Quanto custou para esse vendedor fazer isso? Quanto que a empresa teve que desprender de capital financeiro, de investimento para isso? Nada, uma ligação. Então, é o que eu falei aqui do exemplo do CRM.
Às vezes a gente se preocupa muito com a coisa, com a ideia de 1 milhão e se esquece das ideias de 10 e de 100 reais. E quando você junta várias ideias de 100 e de 10 reais, você vai juntar um pacote até chegar no 1 milhão. Ou não vai chegar no 1 milhão, mas você vai ter algo em mãos. Melhor do que ficar sonhando com algo que você não vai ter. Então faça o simples, faça o básico, não tem muito mistério. Esse cara, ele começou com esse telefone e foi muito criticado. Quem conhece, estuda um pouco a história da Apple, sabe que quando esse telefone foi lançado, foi muito criticado, porque não tinha tecla. Só existia esse único botão aqui, ó. Não tinha tecla. Foi criticado e foi dito que não ia emplacar no mercado esse tipo de telefone. E aí hoje, você vai numa loja da Apple, pega o lançamento, que é o iPhone 11 Pro Max, quem entende um pouco de tecnologia aí sabe, um aparelho que custa R$ 9.599. E vende. Vende e vende muito. Você tem outros aparelhos com mais tecnologia e até melhores que esse. Agora, qual que é o grande diferencial? É a atenção, é o relacionamento. Por que vende? Porque quem tem e experimenta sabe que é bom. Lógico que nem todos gostam. O cliente tem o direito de escolher também. Nem todos os clientes vão para essa marca. É só um exemplo. Mas os que estão nela conhecem que é um produto de qualidade. E aí, olha o que esse cara fala. Esse é o Steve Jobs, né? Um dos fundadores da Apple. Ele diz o seguinte, ó, este tem sido um dos meus mantras. Foco e simplicidade. O simples pode ser mais difícil do que complexo. É preciso trabalhar duro para limpar seus pensamentos de forma a torná-los simples. Mas no final, vale a pena, porque quando chegamos lá, podemos mover montanhas. Steve Jobs. O que eu quero trazer com essa mensagem final do nosso bate-papo de hoje? Não fique pensando em grandes ideias. Faça o básico. Faz o dever de casa. Faz aquilo que ninguém está fazendo. Liga no aniversário. Liga para saber se ficou bom. Liga para saber se a calça serviu. Dá essa atenção, esse zelo, que o pós-vendas pode sim ser uma ferramenta de muito sucesso para a sua empresa. Então é isso. Queria agradecer a todos aí a atenção. Claudenir, obrigado. Estou aberto a perguntas. Foi um prazer estar com vocês. Espero que possa ter contribuído de alguma forma aí com o conteúdo, com a ideia do porquê do pós-vendas para as empresas aí. E eu sou apaixonado por essa ferramenta. Oi, Ricardo. Você pode compartilhar sua tela, por favor? Espera aí, só um minutinho. Oi. Ok. Bom, pessoal, a dinâmica do nosso evento é depois, né, que o palestrante fala e faz a apresentação, quem quiser pode fazer alguma pergunta ou algum comentário. E aí a gente abre aí a palavra para vocês. É só levantar a mão para poder, no caso, o Genesi, que é o nosso anfitrião, para poder liberar o áudio. Oi, Genê. Começar então com o professor Bezerra fazendo as considerações dele. Ele já abriu o mãozão lá. Muito bem. Ricardo, parabéns. Uma história fantástica. Você trabalha não numa empresa, numa escola. Essa escola ela vem fazendo nome depois do pós-guerra. Parabéns. Eu adorei o que você falou. Verdadeiramente, tudo é verdade que você falou aí. Agora, eu vou colocar um desafio para você, como um gestor jovem que você é, e principalmente para os alunos ouvirem aqui. Eu vou tirar o Ricardo lá da Toyota, tá bom? E o Ricardo vai trabalhar numa revendedora lá em Vassouras que vende Toyota também, tá bom? Para facilitar a sua vida. Tá? Fica mais fácil. Mas só que é uma empresa pequena, não é uma gigante como a Toyota. É uma empresa pequena que tem um faturamento, sei lá, mensal de 150 mil reais. É uma empresa pequena, tá?
E aí o dono lá chamou o Ricardo. Ricardo, você que é apaixonado por pós-venda, implanta aqui na minha empresinha de vassoura, não empresinha não no sentido pejorativo, Sim, sim. empresinha, implanta esse pós-venda que eu fiquei apaixonado por essa sua palestra aí, tá? Ricardo, me dá 2 ou 3 ações no máximo, não precisa de tanto isso. Que você chegaria numa empresa com todas as limitações de pessoas, de recursos, de instalações. Eu não estou menosprezando de forma alguma o poderio, o império da Toyota, mas a administração ela tem que servir para a Toyota e para o seu Manuel da padaria, concorda? Concordo Então, plenamente. e você tem competência para isso, por isso que eu estou aqui fazendo essa provocação para você, né? Como você iria chegar nessa revendedora pequenininha lá de Vassouras, que não tem CRM, mas eu chamei você, implanta esse pós-venda, que eu gostei dessa sua palestra, Ricardo. Tá? E mais uma vez, Ricardo, parabéns, gostei muito do que você falou. Parabéns. Saudades, professor. Saudades. Quanto tempo não lhe vejo. Saudades. Verdade. Obrigado, Ricardo. Grande mestre. Então, professor, assim, vamos trabalhar com três ferramentas, né? 3 possibilidades, né? O pós-vendas, ele é uma ferramenta que ele tenta, eu como gestor de pós-vendas, eu estou o tempo todo tentando achar possíveis problemas para tornar isso solução. Então, a primeira coisa que eu ia criar era um canal de comunicação com o cliente. Eu preciso ouvir o meu cliente para saber se eu tenho problema. Porque já que eu estou chegando agora, eu preciso de alguma forma entender o que acontece naquele universo, se existe satisfação, se existe insatisfação, se o problema é do produto ou se o problema é do serviço. Eu preciso entender esse contexto. Qual a melhor forma de eu entender esse contexto? Ouvir o cliente. Lógico que eu vou olhar para a empresa, né? Eu vou fazer o que a gente chama de, que eu falei, gate game boots. Eu vou olhar lá os meus processos produtivos. Mas eu vou primeiro ouvir o meu cliente. Primeiro passo, ouvir o cliente. Segundo passo, após ouvir e identificar os possíveis problemas, implantar um processo de melhoria em cima daquele problema que eu estou trabalhando com ele. Ou seja, eu ouvi e eu identifiquei. Realmente é um problema. O que eu posso fazer agora para melhorar esse problema? Ou seja, vamos imaginar uma suposição. O cliente reclama que não está conseguindo contato com a minha empresa. Ele liga e o telefone chama, ninguém atende. Então, primeiro passo, identifiquei que essa é a reclamação do cliente. Gate Genbutsu, eu vou lá ver o que está acontecendo. O telefone está tocando? Não está tocando? Tem a pessoa lá, mas ela fica no WhatsApp o dia inteiro e não atende a ligação? São esses casos que a gente sabe que pode acontecer. Então, identificar o problema, ouvir o cliente, propor a melhoria e medir. Acompanhar se aquela implantação do que você fez, do que você propôs, funcionou. Eu acho que, na verdade, isso é um pouco do básico para tudo, mas o principal do pós-vendas é ouvir o cliente dos seus processos. E aí você vai criar um processo de melhoria e você vai medir se aquilo está funcionando ou se não está funcionando. Como? Continuando ouvindo o seu cliente. Pode ser que aquela reclamação que ele fez vá mudar. Agora ele não reclama mais do telefone, agora ele reclama do e-mail. Vamos atacar no e-mail. E assim você vai melhorando e medindo sempre para que você não tenha tipo assim, aquela coisa de ficar apagando incêndio, né? Eu resolvi o telefone. Agora é o e-mail. Se eu vou para o e-mail, o telefone cai de novo. Isso não pode acontecer, né? Então, por isso, tem que estar sempre medindo tudo, para que você não deixe essa peteca cair. Peguei o problema do telefone, vou solucionar e vou continuar medindo sempre daqui para frente. Não sei se eu te respondi, se era... Pelo amor de Deus, plenamente. Parabéns, Ricardo. Você, é uma resposta sua simples e clara. Isso aí, você deu uma mini aula agora aqui para todos nós aqui. Parabéns e sucesso para você, querido. Obrigado, mestre. Obrigado. Ricardo, como o professor Bezerra bem o disse, foi literalmente uma aula. E aí eu gostaria de fazer uma observação. É gostoso de ver, né? Aí por trás disso tudo tem uma questão de um negócio chamado paixão, né? Que você deixou muito claro isso, da gente ter um carinho por aquilo que a gente faz e, ao mesmo tempo, receber o carinho de volta. Quer dizer, a empresa te dá a condição de trabalhar, a empresa exige de você comportamentos, mas, ao mesmo tempo, ela te oferece condições para estar realizando as demandas que, eventualmente, venham surgir. Eu notei aqui, na hora que você estava falando, que eu achei muito importante para a gente, só para sinalizar,
muitas vezes as pessoas não dão importância à questão do feedback, à comunicação, né? E como você mesmo disse muito bem, o feedback não é só a questão de eu olhar lá para o cliente só. O feedback é o diretor, né? Você como gerente, falar lá com o seu colaborador e esperar que o seu colaborador te dê o retorno daquilo que você demandou dele, para que você saiba, quando o cliente ligar, o que foi feito. É o ciclo da comunicação funcionando para te dar a condição de trabalhar. E isso você trouxe na sua prática, isso é que é bacana. Entendeu? Essa palavrinha difícil aí que você fala aí, vai lá ver na... Ketchibutsu. Esse negócio aí é muito importante. Se você não sabe, sai da mesa, tira a bunda da mesa, da cadeira e vai lá. Vai lá ver o que é, para você, inclusive, aprender a ter a relação do profissional operacional que está fazendo, para você valorizar a marca. Por isso que a Toyota é case, é referência na questão de gestão, na questão de produção, principalmente na questão da qualidade, por conta dessa questão de você ser responsável por aquilo que você faz. E esse é um gargalo que a gente tem nas indústrias brasileiras de forma geral, qualquer empresa. Uma coisa que você chamou a atenção aí é você estar capacitado, cara. Quando a empresa olha para o colaborador, sente um gapzinho ali, ela vai lá imediatamente, vamos ali, vamos conversar, vamos treinar, vamos aprender como é que faz, vamos desenvolver. Isso é importante. Muito, muito importante. Essa sua fala todinha, Ricardo, ela veio aqui hoje endossar uma situação que a gente ouviu no momento anterior, numa palestra anterior, que é tratar o cliente como gente, como pessoa. Exatamente. Literalmente, tratar o cliente como cliente, literalmente, né? Nós gostamos de ser tratados assim, né? Por que a gente não vai tratar dessa forma? Exato, exatamente. E aí, essa questão de dar atenção, né? Tá me fugindo a palavra que eu queria usar, mas a questão de você quase que otimizar o trabalho, né? Você assinar isso aqui foi feito para você. Mas você só pode fazer isso se você der atenção. Verdade. Dá atenção, dá o retorno, feedback, resposta. Cara, é fantástico isso, gostei muito. Tão simples, né, professor? Não custa nada, é tão simples. Né? Quanto simples. custa o feedback? É Não simples. custa nada. Né? Mas é o que a gente tem, infelizmente, a gente precisa trabalhar, e a gente que trabalha com gestão, com consultoria, com mentoria, né, a gente sente muita dificuldade, é exatamente você incutir ou fazer com que o cara descubra que essas ações, aspas, é uma questão de educação, dele incorporar esse processo cultural e passar a trabalhar isso de forma contínua. Eu achei show de bola, você matou a pau aqui, foi muito legal. Feliz em contribuir. Professora Claudeni. Então, pessoal, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Gilmara, por favor. Gil. A Gilmara quer trocar o Corolla dela. Ela é cliente. Quem falou? Ricardo, parabéns pela palestra. Obrigado, Eu estou aqui meio sem voz, mas eu estou ouvindo. Parabéns, tá? Eu ouvi tudo, já está lá no Instagram. A gente fez um ao vivo aí, já no finalzinho, coloquei. Parabéns, você como sempre dando show, tá bom? Obrigada por tudo. E a minha equipe também que te recebeu aí, mas eu estou ouvindo tudo. Tá ótimo, obrigado. Ah, como sempre. Ela é dessas. Fala, Gil. Bom, a minha internet Tá com um pouco de delay, Gil. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Travou. Ela está aparecendo instável aqui. Bom, boa noite a todos. Ricardo, parabéns pela palestra. Obrigado. Tá travando. Tá travando, Gil. Parabéns aí por suas palavras. Melhorou? Bora lá. Bora lá. Melhorou. Melhorou? Então, eu não vou nem conseguir falar muito, mas eu queria fazer uma colocação sobre a questão do pós-venda, nessa crise principalmente, né, nessa pandemia. Não é uma pergunta, mas acho que serviria para a gente refletir, que eu tenho percebido muito, principalmente na nossa região, que as pessoas, né, o próprio comércio, os empresários,
eles têm aproveitado mais, usado mais o pós-venda nesse período para se aproximar mais da gente. E, assim, é uma questão da gente refletir sobre isso, né? O porquê que a crise, se esperou essa crise para se pensar no pós-venda também. Verdade. Eu, por exemplo, tenho recebido muito mais intermitente. Tá falhando, Se você Gil. permite uma sugestão, fecha a sua imagem, fica só com som que fica melhor. pelo WhatsApp, me oferecendo mais essa questão de produtos novos. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá falhando um pouco, Gil. Melhor, depois eu faço comentário no chat, porque senão a gente vai ficar se alongando muito aqui, tá bom? Só uma Tá bom. observação com relação a isso que a Gilmara falou. Eu até coloquei isso lá no nosso slide, isso está lá. Isso é uma tendência que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. O que está acontecendo muito com as empresas? Estou com os meus funcionários, estou com o tempo ocioso, o que eu vou fazer? Pós-vendas. Daqui a pouco, entra o fluxo normal de trabalho e o pós-vendas fica de lado. Isso não pode acontecer, né? É um filho que você tem que cuidar como se você cuida de todos os seus outros filhos, né? Como todos os processos da empresa. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, que é muito comum isso acontecer. No momento aqui onde está uma baixa de vendas, eu vou cuidar do pós-vendas. E a gente sabe que precisa ter aquilo que eu falei, tem que ter uma constância. Tomar um pouco de... Algumas empresas vão sentir o gostinho de caramba, eu trabalhei o pós-vendas, está dando certo, eu vou investir nisso, vou continuar trabalhando meu pós-vendas. Outras não vão olhar por esse lado. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, mas muito bem colocado, Gilmar. Tem muitas empresas realmente agora fazendo isso. Estão aproveitando essa onda agora de que está muito... Tem tempo sobrando de equipe, tem pessoas sobrando na empresa e está trabalhando pós-vendas. Só precisa tomar um pouco de cuidado para que não seja só neste momento, e sim uma tarefa contínua, né? Ela está usando agora o pós-venda como um bote de salva-vida, né? E não está levando isso, por isso que eu mencionei aquela questão, não está levando isso para a cultura da empresa. Se ele está fazendo isso agora, está vendo o resultado, ele tem que saber que ele agora está entregando outro serviço, outro produto para o cliente. E esse produto é o que está trazendo o cliente para casa. Então, ele tem que ter continuidade. A continuidade, inclusive em qualidade, né? A continuidade é que faz... Só para mexer mais uma coisa que você falou, que eu acho que é importantíssimo, a gente precisa ouvir reclamação como elogio. Cada reclamação que você recebe, ela abre um leque para você de revisão e de melhoria, de criação de valor para a sua marca. E tem muita gente que não gosta de ouvir reclamação, né? Porque dói às vezes, né? Verdade. E é um momento de reflexão, né? Caramba, será que realmente estou falhando nesse processo? Vamos verificar, vamos analisar aquilo que eu falei com o professor Bezerra. Eu vou fazer um levantamento, eu vou ouvir quem está reclamando. É só uma pessoa que está reclamando ou outras pessoas também reclamam, né? Ou seja, é algo que é comum aos meus clientes ou só uma pessoa tem essa percepção? E mesmo que seja só uma, ouça essa pessoa, dê atenção a ela, que de repente os outros não querem falar. Já perceberam, mas não querem falar, né? E às vezes nem perceberam, nem viram ainda. Ou então não viram isso. Aí você faz aquilo que você mencionou lá. Resolve antes que chegue em outro cliente. Genesi, Ricardo, posso perguntar? Não sou administradora, então vou perguntar, se for muita bobagem, vocês, por favor, relevem e sejam generosos com a pessoa. Então, me parece que também há uma nova percepção do que é o produto que a empresa oferece, né? Antes se pensava que o que se fazia, não sei, estou conjecturando, obviamente. Antes se pensava que o que se fazia na Toyota era vender carros. Agora se percebe que é vender serviços. O carro é uma parte do que se faz.
A venda do carro é uma parte do que se faz. Então, acho que esse momento da pandemia talvez tenha feito a gente ampliar o olhar para o processo de atuação nas empresas. E aí dar esse peso, essa significância a esse acompanhamento da pós-venda. Seria isso? Ou eu estou... Nós vamos perder o nosso emprego, hein? Nós vamos perder o nosso emprego. A advogada, olha... Fala, Ricardo. Professor, está certíssimo, é isso mesmo. Até é uma ideia das próprias empresas mostrarem que elas não estão só realmente vendendo produto, e também prestando serviço. O exemplo esse da Apple que eu dei, né? Quando ele fez isso, ele, em momento algum, ele tentou para mim vender um produto, mas ele vendeu automaticamente, porque ele prestou um serviço tão bem feito que eu, quando pensar em comprar novamente um produto, eu vou lembrar dele. Então, as empresas querem que o cliente realmente tenha essa percepção de que o serviço está embutido no produto, né? Lógico que tem empresa que não consegue fazer isso, mas a maioria das empresas querem isso. E, como eu falei lá atrás, o pós-vendas, o serviço, ele era tido como vilão. Hoje, o carro-chefe de uma empresa é o pós-vendas. Para vocês terem noção de questões financeiras, uma empresa sadia hoje é uma empresa que não precisa contar com o departamento de vendas para pagar. Estou falando do concessionário, tá? Não precisa contar com o departamento de vendas para pagar todas as despesas da concessionária. Uma concessionária sadia hoje é aquela que o pós-vendas paga todas as despesas da concessionária. Então, observe a importância que você tem ali desta prestação de serviço para o universo de uma instituição inteira, né? Porque é ele que paga todas as despesas, e não são despesas baratas, né? Por exemplo, lá na concessionária que eu trabalho, é a maior do Rio. São 3 andares de concessionária. Fora a parte do subsolo, que tem a parte de lava-jato. Então, assim, é um universo enorme. Ela ocupa um quarteirão inteiro. Então, o custo disso não é barato. Quem que paga por isso? É o pós-vendas. Então, saudável é quando o cliente consegue perceber que o pós-vendas, que a prestação de serviço, está sim embutido ali naquele produto. Só para desenhar o que você falou, é uma coisa muito simples, né? Seu Ricardo, o seu carro está na hora da revisão. Vamos agendar? É isso aí. É isso aí, cara. Muito legal. Um telefonema já vai somar lá na receita. Fala, professor Tony. Eu sou suspeito para falar. Parabéns, Ricardo, pela palestra. Eu posso dizer que eu fui fiel à marca durante um bom tempo. Tive 3 Corollas. E a primeira vez que eu fui apresentado para a marca Toyota, eu estava no GM, né? Tinha Astra. E o pessoal falou, não compra Corolla. Aí aquilo me deixou intrigado. Por que não comprar um Corolla? Um outro colega professor falando. É o seguinte, se você comprar o Corolla, isso em 2005, você nunca mais vai querer sair da marca. É difícil sair, eu convivi com Corolla, na verdade foram 4 Corollas. De 2006 até 2018, mais ou menos. O que me atendia no Rio de Janeiro, ali em Botafogo, ele foi para Juiz de Fora. E entrou em contato comigo, agora eu estou aqui na Imperial, né? Quero continuar dando atenção. Então, por muito tempo, eu fazia minhas revisões lá na Toyota Imperial. Agora, Volta Redonda tem a concessionária da Toyota, né? Mas, vida que segue, estamos firmes e fortes. Né? Parabéns. O Genesi não deixou eu falar, mas hoje, para a gestão, a gestão à vista ela é muito importante. É uma ferramenta poderosíssima, trabalhando com BSC e outras coisas mais. Mas o essencial você falou. O essencial o Genesis crashou, mas é a pura verdade. É o famoso TBC, tirar a bunda da cadeira e ir acompanhar, verificar o que está acontecendo. Hoje, graças a Deus, eu estou à frente de um grupo de professores trabalhando na coordenação de ensino à distância, e nós atendemos uma base de mais de 5.500 alunos. Então, veja a nossa responsabilidade para atender Vassouras, Miguel Pereira e Maricá. E nós trabalhamos com a sensibilidade dos alunos.
Então, uma coisa que a equipe já pregava, né, na pessoa da professora Fernanda, e quando eu entrei para a equipe, nós continuamos e mantivemos exatamente o pronto atendimento dos alunos e dos professores. Então, a gente recebe muitas críticas positivas, feedbacks positivos, né? Em virtude disso, da gente sempre estar atendendo os colegas de imediato. E eu sempre digo, não é mais do que nossa obrigação, né? Nós temos que estar preparados para isso. Os alunos é a nossa essência, né? É o nosso porquê. Os colegas é o nosso porquê. Então, isso é muito bom. Essa visão que a gente tem que ter na empatia, de querer para a gente, né? O mesmo atendimento, a mesma consideração do que poder ser dado para o outro. Então, é isso mesmo. Esse olho no olho é muito bom. Esse senso de pertencimento, ele é muito bom. Então, sempre, não é demagogia para os alunos escutarem, nem para os colegas escutarem, mas o discurso sempre foi, pessoal, deixa disso, nós somos Universidade de Vassouras. Né? Então, parabéns, foi gratificante escutar isso. O santo de casa não faz milagre, né? Mas as suas palavras vindo, com toda certeza será multiplicado. Que bom, fico feliz, fico feliz. Ricardo, só uma observação. Tem algumas pessoas aqui no chat perguntando sobre o sorteio, se vai ter sorteio da Toyota hoje. O Roberto Peixoto... O que você me diz? O que você responde? Somos dois professores aqui. Eu apoio. Professor Gilmar e professor Paulo. Só para quem tiver Toyota. Roberto Peixoto. Não, a professora Maria Fernanda tem o Hilux. Então não tem jeito. Nossa, que chique. Só que Nossa. não. Pessoal, mais alguém queria falar? Um Corolla, nada mal, né, Luiz Eduardo? Nada mal um Corolla. Corolla eu não consigo sortear. Professor Paulo, não quer falar nada não, Paulo Hilton? Você hoje vai ficar quietinho? Quem tá aí mais hoje, né? Quer que eu fale? Fala aí, Paulo Hilton. Não me deixam em paz, pô. Eu estava quietinho aqui observando o Ricardo. Olha o Roberto como é que tá vermelho. Ele foi na praia hoje. Eu não tô vendo ele. Cadê ele? Oi. Ricardo, parabéns, Ricardo. Obrigado, obrigado. Nós precisamos, nosso pessoal, nossos garotos precisam disso. Precisam disso. Pessoas de mercado que realmente saibam o que estão falando, porque sentem na pele, no dia a dia, o que estão transmitindo. Eu costumo dizer para os garotos o seguinte: eu converso à noite o que eu faço durante o dia. Isso é muito legal. Isso é muito legal quando eles conseguem perceber essa conexão entre a prática, entre o que a gente prega, entre o que eles leem, os livros, etc., né? Quando a gente consegue fazer essa conexão e com a aplicação prática dessas coisas. Eu tenho um amigo que você conhece, Júnior, que trabalha na Toyota em Bom Sucesso, em Botafogo. E o Júnior, muitas vezes, ele fala, há muito tempo, já há algum tempo eu não vejo, mas muitas vezes ele fala sobre esse comportamento comercial, esse comportamento empresarial da Toyota. E você vem aqui e realmente diz para nós a mesma coisa e reforça e ilustra esse comportamento empresarial. Eu quero deixar os meus parabéns para você, os meus parabéns para a Toyota, e quero dizer, acho que foi o Genesi que disse que nós íamos perder o emprego para Maria Fernanda, e isso é verdade, Ela saca legal o negócio. Ela saca legal o negócio. Só para arredondar. Valeu. Nós não vendemos alguma coisa física. Nós vendemos, e hoje o entendimento, né, o conceito de produto é um conjunto onde o produto físico em si faz parte
desse pacote. Então, nós estamos falando de produto físico, estamos falando de serviço, estamos falando de preço no sentido de relação custo-benefício, enfim, isso, o conjunto é o que nós vendemos. E pelo que escutei hoje de vocês estão fazendo isso muito bem. Mais uma vez, parabéns, uma boa noite aí. Obrigado, mestre. Valeu, professor. Ricardo, agora sugeriram, Genesi, sim, fala. ao invés de um carro, um sorteio de um estágio na Toyota. Esses alunos são muito criativos, né? Isso aí tem condição, é só ficar atento às inscrições. Fala, as palavras suas. É só mandar que eu divulgo, ô Ricardo. Isso é fácil. Tendo oportunidade, a gente com certeza, assim, o momento agora está um momento complexo, né? De retomada de mercado, aquilo que eu falei. Todas as empresas sentiram a crise de alguma forma, né? Mas a nossa empresa, a gente vinha crescendo, a gente estava numa pegada boa. Nós inauguramos 2 novas lojas no Rio no último ano. 2019 para 2020, 2 novas lojas do meu grupo. Então a coisa estava fluindo muito bem. Mas infelizmente veio essa situação, mas deixa os currículos aí, qualquer novidade a gente faz contato sim, com certeza. Mas precisando de alguma outra coisa, algum esclarecimento, ou quer tirar alguma dúvida, não só sobre produto, mas também sobre a forma de gestão, ferramentas, etc. Os professores têm o meu contato aí, eu me coloco plenamente à disposição para tentar auxiliar de alguma forma, ou tirar alguma outra dúvida que a gente não consiga falar aqui de algum jeito ou de outro. A parceria está feita aí, pode ficar à vontade de mandar. Tá? Obrigado. É difícil agendar uma visita porque, como eu falei, é no Rio. Mas passando essa pandemia, se a coisa funcionar e a gente quiser marcar uma visita, a gente pode tentar fazer também sem problema algum. Para ver lá como a Meg vai gostar. Tudo é estratégico. O posicionamento da sala do gerente, próximo ao atendimento, esses fluxos de trabalho, tudo é gestão à vista, como o professor Paulo falou, né? É o tempo todo gestão à vista. A gente está o tempo todo vendo tudo que está acontecendo. Então, é bom ver isso na... Tem um cabo ligado aqui. O que é? Oi. Ah. Roberto, liga o seu cabo aí e fala. É o Peixoto. É o Peixoto. Boa noite, professor Ricardo. Aproveita e faz prazer, obrigado pela palestra. Faz a conexão, aproveita e faz a conexão. Tá ligado um cabo aí na tomada ali. Estou perguntando à minha esposa que cabo é esse, pô. Tá deixando tudo ligado, tudo que é canto da casa. Bom, eu realmente eu tenho um Corolla, já o 2º ou 3º que eu tenho, e eu tive uma experiência agora na pandemia. Antes da pandemia, eu levei o meu carro para fazer uma revisão na Toyota aí da Tijuca. Deixei lá, fez a revisão, aí falaram que estava com problema naqueles guinchos do limpador de para-brisa. Aí só que eles não tinham uma peça para trocar. Aí falaram que, como estava na garantia ainda, eles trocariam. E me avisariam quando a peça chegasse na loja, né, para poder levar para trocar. Aí, durante a pandemia, deve ter 2 meses atrás, me ligaram: olha, já chegou a peça aqui, o senhor quer vir? Eu falei: agora não posso, marcar para outro dia. Uma semana depois me ligaram novamente: olha, o senhor vai vir, o senhor quer agendar? Eu falei: não posso, segura um pouquinho. 3 semanas depois me ligaram novamente: olha, está aqui sua peça, o senhor vai vir? Eu falei: não, agora tá bom, vou acabar indo ao Rio e vou trocar. Então, realmente, o atendimento e a procura para atender o cliente é sensacional. Eles ficaram me lembrando para poder trocar um negócio que estava quebrado. E eu falei: não, daqui a pouco. Aí depois me ligaram novamente, uma semana depois: olha, está aqui, o senhor quer vir quando? Então, realmente é sensacional esse tipo de atendimento. E tentando, Ricardo, levar isso... Hoje eu trabalho no serviço público. E o serviço público tem um problema sério de atendimento ao cliente, né? É uma coisa descomunal. Nós não conseguimos atender bem o nosso cliente, que é o contribuinte. Você acha que esse tipo de instrumento serviria para poder, no serviço público também, conseguir evoluir o serviço público na questão do atendimento ao cliente? Professor, assim,
eu tenho pouca experiência com o serviço público, apesar de trabalhar e também de lecionar num curso de administração pública. O principal que teria de ser feito na parte de serviço público era a questão de paradigmas, né? De mudança cultural. Porque acho que precisava realmente... A ferramenta, ela é muito boa. Só que se você não utilizar, igual a gente falou no lance do feedback, que o Genesi falou, o feedback é fundamental. A gente sabe como funciona, mas se você não usa, não serve para nada, né? Então, a ferramenta gestão de pós-vendas, ela é uma ferramenta muito boa. Ela faz esse contato, ela faz com que você administre o tempo, que você administre recursos, que você lembre o cliente uma coisa que hoje em dia, o que o senhor falou, o senhor foi lá e fez uma observação. Se você não ser lembrado a todo momento, você vai esquecer a peça quando acabar a garantia, que você vai lembrar, peraí, acabou a garantia e eu não troquei aquela peça. Isso faz parte do nosso processo e está lá dentro do nosso fluxo de trabalho. Essa lembrança não foi a pessoa que lembrou de ligar para o senhor. É o fluxo do trabalho que faz com que a ordem de serviço volte para a mão dela dentro de uma semana. Né? A gente não pode contar com a capacidade humana de lembrar, e sim o fluxo tem que fazer funcionar. Né? Tem que rodar, depois de uma semana volta para a mão dela de novo. Ela tem que dar uma solução naquilo, e depois volta de novo. Então, assim, a ferramenta é muito importante. E que eu vejo assim, muito da questão do serviço público. Eu acho que teria que ser uma mudança cultural. Né? Uma mudança de cultura, exatamente de quê? De fazer a coisa da empatia, de se colocar no lugar do próximo. Né? Eu quero prestar um bom serviço, eu tenho condições de prestar um bom serviço, como que eu posso fazer isso? E aí, isso ser de todos os níveis hierárquicos dentro do serviço público. O pouco que eu conheço de serviço público, que eu trabalho no serviço público, eu trabalho com logística. Então, o pouco que eu conheço de serviço público, culturalmente, eu acho que o maior problema é a questão cultural mesmo, mas que com certeza poderia ser implicada, com certeza. É uma ferramenta que serve para, como eu falei, desde a loja do quiosque de hambúrguer até uma Microsoft, uma Apple e assim por diante. Obrigado. Verdade. Professora Claudeni, agora a bola é contigo. Bom, Ricardo, novamente, né, eu queria agradecer. Também agradecer as pessoas que participaram. Aqui nós temos alunos dos cursos de Vassouras, de Maricá, né? Temos convidados também, empresários. E, assim, o objetivo, como eu falei inicialmente, né, o objetivo do nosso evento é realmente levar esse conhecimento para as pessoas e fazer com que elas reflitam sobre pontos que são colocados, né? Hoje é o 4º dia do nosso evento, então serão mais 2 semanas, até o dia 28. Então, a gente observa uma coisa, Ricardo, interessante, que a sua fala, ela se relacionou com a fala do evento de terça, que se relacionou com o evento de segunda. Então, assim, existe assim, uma harmonia nessas falas, nessas colocações, quando se fala nas ferramentas da administração, você falando especificamente sobre a sua área de atuação, mas que também envolve outras áreas que têm outras nuances, e tudo se completa se a gente for observar. Né? Você falou do delivery, você falou da parceria com concorrência, que a roda de conversa falou bastante sobre isso. Né? Então, observe que as falas elas se encontram e se completam. Né? Então, eu acredito que esse nosso evento, o grande valor nele está exatamente nisso, de trazer o conhecimento, de trazer informação, mas também de trazer a reflexão. Né? Não só do aluno que está no primeiro período ou no 8º, né? Mas também do empresário que está ouvindo. Né? Até mesmo, né, nós, professores, aprendemos com a experiência do outro. O Paulo Hilton falou de uma forma muito importante. O profissional ele só vai convencer através da experiência. Então, você falou da sua vivência. Né? O problema que você vivenciou, as situações que você teve que gerenciar, teve e ainda terá que gerenciar. Então, é isso que convence, né? É isso que transforma a gente, que vai criando o profissional que a gente
a gente, na verdade, vai se desenvolvendo, né? A sua história, né? Pela nossa amizade de muito tempo. Eu vendo você hoje é um grande orgulho, porque olha o profissional top que você se transformou. Obrigado. E isso é muito bacana, né? Isso é muito orgulho para a gente, né? Independente da amizade, mas como o Genesi falou, e até como você mesmo falou, que você se orgulha de ter estado aqui na universidade, você ser um egresso da administração, e hoje você ser o profissional que você é, né? Então, a minha palavra para você hoje é gratidão, por você ter aceito, por você ter vindo, e pela sua disponibilidade, pela maneira que você se coloca, pela boa vontade de estar participando e de estar contribuindo, né, para todos nós que estamos aqui, para os alunos, para o pessoal da sociedade, para os professores. Então, isso eu gostaria realmente de falar para você. Muito obrigada por essa participação e eu desejo para você muito sucesso, que você continue com essa carreira brilhante, que faça o doutorado que você quer fazer, eu não sei se eu vou fazer, mas você quer, enfim. E a gente se encontra em outras oportunidades. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Genesi? No princípio da poesia, eu tenho muito orgulho de ter participado da história. Tenho uma dívida de gratidão enorme. Você sabe da minha história mais do que ninguém. Uma dívida de gratidão enorme com essa instituição. Sou apaixonado pela Universidade de Vassoura, sou vassourense. Então, a gente está aqui exatamente para poder tentar somar e ajudar no que for preciso, com certeza. Só para fazer uma coisa de importância, você falou que foi serviços gerais. Isso. Como serviços gerais. Eu também comecei na Severino Sombra, como serviços gerais, na biblioteca, onde era a estação, hoje, onde está a presidência, que hoje está lá fechada, nem sei o que está funcionando lá, o banco, né? Está funcionando lá hoje. Então, você vê como é que a instituição, ela dá a mão para quem quer correr atrás, quem quer superar seus limites, quer crescer na vida, consegue. Ricardo, a gente, eu acho que... Oi, Genesi. Fale. Só para finalizar, nas minhas aulas de gestão, né, de pessoas, eu sempre falo para os meus alunos de terem a paciência da construção de carreira. Uhum. Porque a construção de carreira, ela não se dá no estalar de dedos. Sim. E muitas vezes a gente observa que essa geração Y, Z, né, que está por aí, W, não sei quantas mais terão, muito imediatistas. Eles têm, professor Tong, querem sair da universidade hoje ganhando um salário de 10 mil, de 15 mil. Né? Então, assim, nossa, é muito bom, né, um salário de 15 mil, de 30 mil, mas a construção da carreira não é assim que acontece. Muitas vezes, né, o pessoal das engenharias aí e tal, sai como engenheiro da universidade, entra na empresa como técnico, fazendo o serviço de engenheiro. Aprendendo. Por quê? Aprendendo para depois... Eu tenho exemplos da minha própria família, né, de pessoas próximas, que são formadas, mas que ainda não atuam naquela área específica, ainda não tem um cargo de engenheiro, que seja, porque o mercado ainda não está permitindo, porque não é fácil. Não é fácil, né? Então, esse seu exemplo, que você sai de um auxiliar de serviços gerais, Ricardo, e passa para um gerente num grupo tão assim, de tanta importância como o Toyota. Oi? Uma multinacional tem uma outra cultura. Uma multinacional mostra exatamente isso, né? Esse seu caminhar, que não foi em um ano, que não foi em 2 anos. São quantos anos de estrada? De docência são 15. De docência são 15, de pós-venda são 12. Fora outras coisas que a gente já trabalhou, né? Então, isso também deve ficar, ser colocado para o aluno, para que ele também reflita sobre isso, sobre ter a paciência dessa construção de carreira, porque a construção de carreira, ela não é de uma hora para outra, ela é gradual, ela é lenta e ela não é fácil, ela é um pouco cruel, né? O professor Tong está aí, que é um cara também muito experiente, o professor Paulo Hilton, o próprio Peixoto, Genesi, sabe que não é fácil você construir a carreira.
Você tem que suar, você tem que trabalhar, você tem que deixar o sangue sim. Tá bom? Geleci, acho que eu já falei demais hoje. Não, mas é isso mesmo, porque a juventude, como o Tony falou, a palavra imediatista, a juventude olha para algum profissional que está em destaque na mídia, está no sucesso, a pessoa já olha e acha que é só terminar, botar o diploma e chegar lá, mas esquece de ver o que o Ricardo mesmo mencionou. Eu comecei como servente, fui estudando, fui trabalhando, fui, né, metendo pau e cheguei aonde eu cheguei. Não chegou ainda, está caminhando, né, Ricardo? Antes na vida com certeza. Mas é só para mexer com isso. Diga. A Claudemir falou e ela me pegou no pulo. Eu estava pensando. 12 de agosto de 1987. Quer dizer, ontem fez 33 anos de vida acadêmica. Olha. Eu completei ontem. Tá vendo? Caramba, passou um filme agora. Passou um filme. É isso aí. É uma estrada, né? É uma história todinha aí. Ricardo, é verdade. A gente não ficar aqui nesse chove no molha, nesse, como é que fala? Tem um ditado aí ficando brilhando aqui o negócio, né? Eu acho que a gente aqui, eu acho que todo mundo que está presente, nós professores, o curso de administração, o laboratório de práticas em administração, com certeza a gente tem muito que lhe agradecer, porque simplesmente você veio e validou muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gente lá na aula teórica, está lá tentando fazer prática com os alunos, muitas vezes dentro de sala de aula, e muitas vezes o aluno não entende que aquilo ali é uma construção. A gente não está completando ele ali naquele momento, a gente está dando a ele a ferramenta. E você mostrou isso hoje aqui com muita riqueza e com simplicidade. Isso é que é importante, para os caras entenderem que eu preciso me dedicar se eu quero chegar em algum lugar. E aí, te agradecer muito, cara, muito, 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 pela sua disponibilidade, pelo seu carinho para com a universidade, que aí a gente vai ter que brigar para ver quem tem mais carinho, entendeu? E aí a gente vai lhe agradecendo, abrilhantou o nosso evento hoje, foi fantástico. E, cara, meu querido, aí fazer igual com a Claudemir, a amizade nossa é velha, né? É verdade. Então é só lhe agradecer. E agradecer a todos que participaram até agora. A gente teve na sala quase 90 pessoas. Isso é muito bacana para você ver como é que a sua fala agregou. A gente ainda tem 66 pessoas agora, 21 e 13. Em outros momentos a gente não teria isso presente, né? Então, só lhe agradecer e deixar as portas da universidade, do curso de administração, aberto para você. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Tudo de bom. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Ricardo. Tchau. Pessoal, boa noite para todos. Vamos encerrando aqui a nossa noite. E a gente aguarda vocês amanhã para dar continuidade ao nosso evento, que é o evento de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, amiga, Sandra. A Sandrinha estava... Sandrinha. A Sandra estava quietinha hoje. Tá vendo? Sandra, aí, fala oi. A Loura veio. Fala oi, amiga. A amiga ela não está congelou. ouvindo. Congelou. Ela deve estar com algum delay, alguma coisa. É. Depois eu falo com ela no privado. Isso. Gente, obrigada e um abraço. Beijo para todo mundo. Boa noite.